Bem-vindos, amigos do Dica D. Eu sou o Renato, esse é o Maurício e hoje a gente vai falar sobre espaço. O espaço. A fronteira final? Não, espaço de cor. Ah! Importante falar, né? Que a gente não vai falar de todos os espaços de cor, tá? Inclusive a gente vai falar bem pouco de espaço de Mas cor. é aquilo que você precisa saber, porque tem muitos espaços de cor, perfis, nomes, tecnicices. A gente vai falar daquilo que você precisa saber para fotografar, para editar, para fazer vídeo, enfim. Então tenha em mente que é o básico do básico, beleza? Mas é aquilo que provavelmente você não sabe. Antes da gente começar a falar dos espaços, a gente tem que falar um pouco dos sistemas de cores. Sim, você né? já ouviu falar de RGB e CMYK, que é o CMYK. Agora, você sabe exatamente o que é? O sistema de cor, ele nada mais é do jeito que a sua imagem é criada, o jeito que as cores são feitas Sim. na imagem, né? O RGB ele é um sistema aditivo e o CMYK é um sistema subtrativo. Pensa o seguinte, RGB geralmente são as câmeras, mas a gente aqui vai tomar, por exemplo, o monitor. E o CMYK é a impressão. Então pensa o seguinte, o monitor sem nada, sem cor, ele é preto, desligado. E um papel sem cor, ele é branco, na verdade é a soma de todas as cores. Pensa o seguinte, o monitor ele emite a luz e o papel ele reflete a luz, é a luz refletida, certo? Bom, vocês sabem que para a gente ver uma cor refletida é porque a superfície vai refletir apenas as luzes do espectro daquela cor específica, por exemplo, o vermelho. No caso do monitor, que é uma luz emitida, não é refletida, o monitor precisa refletir apenas o espectro de luz correspondente àquela cor. Por exemplo, o sol vermelho. Entendeu a diferença? Ou seja, no preto, que é a ausência de cor, você precisa somar luz para ver alguma coisa. No branco, que é a soma de todas as cores, todas as luzes são refletidas, você precisa começar a subtrair. Essa é a diferença entre RGB e CMYK. Deu para entender, né? Bem legal, né? Fora isso, é importante falar que RGB, né? Red, Green e Blue. Sim. Então as cores são formadas a partir dessas três cores São principais. chamadas cores primárias, né? Que é vermelho, verde e azul. CMYK, ciano, magenta, yellow e Ki. No caso, esse Ki seria do pedestal. Preto, o escuro. Preto, sim. Na verdade, esse CMYK, o ciano, magenta e o amarelo, são como cores secundárias, né? Se você misturar, acho que o vermelho com o verde dá cian, enfim, são cores secundárias. Por isso que elas meio que rebatem quando você vai fazer a correção de cor. Você tem RGB de um lado e CMY do outro, né? Ótimo, legal, vocês entenderam já um pouquinho a diferença entre RGB e CMYK, né? Agora a gente vai falar só do RGB, por quê? Que é o mais usado. É o que a gente usa, é o que a DCLR faz. Sim. E em monitores é o que a gente vai usar de referência também. Então, né, se vocês quiserem aí um vídeo explicando alguma coisa sobre o CMYK, bota aqui embaixo que a gente faz. Você provavelmente já viu na sua câmera aquela configuração de espaço de cor que tem Adobe RGB, geralmente é Adobe RGB ou sRGB. E a maior parte de vocês deixam no sRGB porque vocês viram em algum lugar que eu não sei que sRGB é melhor porque é o que fica o JPEG. Não é Super RGB, só deixando bem claro. né? Bom, isso é balela. Para começar, nenhum sistema de cor vai reproduzir todas as cores que a gente enxerga, né, Maurício? Exatamente. Então, você tem um espectro de cor inferior ao que a gente enxerga. Só que esse aspecto de cor que vai ser reproduzido para a câmera e para o monitor pode ser maior ou menor. Exatamente. Não significa que um é pior que o outro também. Não é isso. Eles são feitos para usos diferentes. Sim. Tá? É isso que a gente vai falar aqui. Mas, por via de regra, a primeira dica é, se você está usando uma DSLR e ela pode fazer o Adobe RGB, que é melhor que o sRGB, a gente já vai explicar, deixa no Adobe RGB, vai que você precisa. É aquela história, assim como você pode tirar RAW 14 bits e 12 bits, por que você vai escolher 12 bits? É sempre melhor partir de maior qualidade para menor, mesmo Exatamente. que você vá finalizar em JPEG 2 megapixels, é sempre partir de mais qualidade para diminuir, não manter a qualidade. A mesma coisa vale pro espaço de cor, então você pode colocar o Adobe RGB e depois finalizar em sRGB, sem problema nenhum.
Como o Maurício disse, o Adobe RGB é melhor. Por que ele é melhor? Ele reproduz uma maior quantidade de cores. Vocês podem ver aí na imagem, você tem a simplificação em 2D e tem em 3D, né, para você poder ver mais ou menos todas as cores que você pode reproduzir. O sRGB tem um campo reduzido. Bom, o Adobe RGB 1998... Porque ele foi feito em 1998. E por que Adobe RGB? Porque foi a Adobe que fez. Nossa, né? Olha só, garoto esperto, bonito. Ele tem um espaço de cor bem amplo, ele pega bastante o R, o G e o B, né? Sim. E assim, é o formato que é mais utilizado hoje pela fotografia e pelos vídeos também. Por ele ser um formato amplo de espaço e também pequeno de... Viável. Nós temos o Profoto RGB, mas é muito menos utilizado. Se você pode usar Profoto, use Profoto. Além disso, o Adobe RGB ele foi feito também para chegar perto daquela tinta da impressão. Né? Caso você não queira trabalhar com CMYK, né? Você pode chegar perto ali das cores que vai sair no papel, etc., com o Adobe RGB. Então é bem legal. E é o que nós aconselhamos a você a usar na sua câmerinha. Até porque provavelmente você vai uma hora ou outra imprimir isso e, como eu falei, é sempre melhor partir de uma maior qualidade para menos qualidade, né? O sRGB, o pessoal fala, se você vai fotografar JPEG, faça em sRGB. Não. Eu não sei exatamente por quê, porque os JPEGs também têm Adobe RGB. Então eu não sei exatamente por que as pessoas falam isso. Já o sRGB, que não é Super RGB, que eu não falei, né? Algumas pessoas apelidam de 100 RGB por ele ter, né? 100 RGB, ótimo. Na verdade, ele tem uma gama menor de cores, né? E a gama maior dele fica no vermelho. Se vocês podem ver na imagem aí. Então ele estoura fácil o vermelho. Esse é um dos motivos que muita gente fala assim, porque o digital, ele pega muito vermelho, né? É por conta disso, porque esse RGB é mais puxado pro vermelho. O sRGB. Então ele tem pouca informação, não quer dizer que ele não tenha, mas ele tem pouca informação no verde e no azul, tá? Isso quer dizer que ele é ruim? Não. Ele foi desenvolvido pela Microsoft e HP, uma joint venture. Né? Que bonito, joint venture é bonito de falar. Né? Ele para realmente você usar em imagens de web, em monitor, você vai assistir um filme na sua casa, você vai fazer alguma coisa assim, coisas que você não precisa daquela puta gama de cor que o Adobe RGB te dá. Então não é que ele é ruim, o uso dele é diferente. É um uso mais simplificado, né? Na verdade é até não voltado para profissionais. Exatamente. Não que você como profissional não possa usar, mas... Às vezes, se você vai fazer um site e você vai usar algumas fotos por esse site, você pode fotografar em Adobe RGB e pode finalizar ela em sRGB, porque daí não vai fazer diferença, vai estar lá na web, né, para todo mundo usar. O mais legal disso tudo é, como a gente já falou em alguns vídeos aqui do DKD, os monitores comumente não são capazes de reproduzir todas as cores, toda a profundidade de luminosidade que uma foto tem. Ou seja, a gama de cores que o monitor reproduz é inferior, inclusive ao sRGB. Exatamente, a maioria dos monitores. A gente tem mais qualidade, só que muito provavelmente você não está vendo essa qualidade. Isso daí já responde aquela pergunta que todo mundo faz, né? Por que tem monitor que custa R$500? Por que tem monitor que custa R$10 mil? Justamente por isso. Tá? A gama de cores do monitor de R$500 com certeza não vai ser Adobe RGB, tá? Monitores famosos, como o da Apple, por exemplo, né? O da Apple e agora os da Dell. Eles têm o chamado Premier Color, que é um selo de garantia feito pela galera aí. Galera, essa é uma joint venture, Adobe, Dell, Microsoft, etc., que garante 90% das cores do Adobe RGB, ou seja, nem lá... Nem é tudo, E a gente tá falando de monitor de R$7 mil. Aí, né? Então vai ser difícil da gente enxergar isso daí. Uma dica, se você tem um calibrador de monitor, daquele simples mesmo, que você coloca o dispositivo na frente, tem um software, geralmente no software é possível você ver a gama de reprodução de cores, a gama de cores que seu monitor reproduz, comparado a NTSC, RGB, sRGB, Adobe RGB, você vai ver aquilo que você não está vendo. Exatamente. Ainda falando de calibração, é super importante você calibrar esse monitor, tá? Porque por mais que ele não chegue na gama do Adobe RGB,
o calibrador, o que ele vai fazer? Ele vai indicar que o verde realmente é verde. Sim, né? não é um verde amarelado ou azulado. Exatamente, né? Apesar de não chegar naquele lá, né? Claro, o Adobe RGB como a gente falou que é o mais recomendado para uso, principalmente profissional, mas não é o único. A gente tem um Profoto, por exemplo, Profoto RGB, que é ainda superior ao Adobe RGB, tá? Mas é super raro de ser utilizado. Por exemplo, as DSLR, via de regra, elas não vai fazer diferença se tivesse Profoto ou Adobe, porque não ia ter essas cores a mais mesmo. Até porque um arquivo Profoto RGB, ele é 50% maior do que o Adobe RGB. Então seria 50% para nada, porque não tem mesmo. Você não consegue enxergar. A câmera não faz, o monitor você não vê. Então, às vezes não é. A não ser que você tenha uma câmera fodástica, que aí faz diferença. Ficamos por aqui nesse vídeo. Esse foi um pedido de um amigo nosso aí que acompanha o canal, que sugeriu. Se vocês não entenderam, querem que a gente explique um pouco melhor, né? Aprofunde mais, sim. Não deixe de comentar aqui embaixo que a gente faz. Mas essa foi um guia rápido aí, uma ajuda rápida. Eu acho que ajudou muita gente. Se gostou daquele joinha, se não gostou do joinha, mas não deixe de compartilhar, né? Ele fala, compartilha falando mal. Olha que bosta de canal. Pelo menos tá compartilhando, né? Exatamente, por favor. Se inscreva no canal, Facebook e até a próxima. Tchau, tchau.